Então, boa tarde para todas e todos. Estamos aqui mais uma vez para falar mais um pouquinho sobre o ano de 2026. É sempre um prazer falar sobre astrologia védica, falar sobre os trânsitos. Espero que esse espaço realmente ajude vocês a ter mais clareza sobre o ano. Queria começar sempre com alguns acordos, né, alguns combinados. O primeiro é que vocês que estão aqui me ouvindo precisam estar com o ascendente védico em mãos, né? Não tem como a gente fazer esse estudo e comparar esse estudo com o mapa tropical. Então, se você caiu de paraquedas, não sabe o que está acontecendo, não tem seu mapa védico, me avisa, porque realmente esse estudo precisa, né, ser equiparado ao mapa indiano, né, ao ascendente do mapa indiano. Além disso, no final a gente vai ter um tempinho para perguntas à vontade. Vocês podem realmente ir anotando as perguntas ao longo da nossa conversa. Eu só vou pedir para vocês não perguntarem durante, para eu não me perder. Eu tenho bastante coisa para falar. Quem esteve aqui ontem sabe que é bastante coisa. Então, vai anotando as dúvidas que no final a gente conversa. Ainda sobre dúvidas, eu não consigo personalizar os trânsitos para o seu mapa, né? Eu queria muito poder ajudar cada uma de vocês, mas as perguntas precisam ser realmente mais genéricas, porque se a gente for personalizar para cada uma, enfim, vamos ficar aqui até 2027. E aí a gente já emenda na aula de trânsitos de 2027, porque senão não vai dar certo. É, E um último ponto, né? Sempre que a gente fala de trânsitos, é lembrar de que tudo que a gente vai falar aqui é sobre disponibilidade e observação, mas que precisa também da nossa ação. Oi, Tereza, que bom te ver aqui, seja bem-vinda. Os trânsitos, eles realmente são esse espaço e esse estudo para a gente botar mais consciência na nossa ação, para a gente conseguir tomar uma ação mais alinhada com o que o universo está sugerindo para a gente e assim sentir as coisas fluírem melhor. Mas ficar sentada no sofá esperando o resultado não vai estar rolando, né? Então, aproveitem as informações e usem de uma maneira, consciente. Hoje a gente vai falar sobre os ascendentes na ordem, né? Então, Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Ontem a gente falou sobre Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Se você não assistiu a aula de ontem, ela tá gravada, tanto dentro do Chandra, no curso dos trânsitos de 2026, quanto eu vou subir, desculpa, quanto eu vou subir ela no meu canal do YouTube, também vou disponibilizar o link. Então, vocês podem ter acesso a isso para assistir quantas vezes vocês precisarem. E hoje vocês vão perceber, de novo, para quem estava aqui ontem, né, para quem está assistindo todos os ascendentes, e eu super recomendo que vocês assistam, principalmente quem tem esse intuito ou quem já é astróloga, né, porque consegue ter esse panorama de todos os lados. Se você só faz o estudo da astrologia para você, não faz muito sentido, não tem muito por que você assistir todos os ascendentes. Mas para quem estava aqui ontem, vai perceber que eu vou basicamente repetir muitos dos trânsitos, porque Áries e Escorpião têm o mesmo regente, que é Marte. Touro e Libra têm o mesmo regente, que é Vênus. E Gêmeos e Virgem têm o mesmo regente, que é Mercúrio. O que vai mudar vai ser a casa que isso espelha, né? Que isso tenha o seu resultado nos diferentes ascendentes. Então, vou falar a mesma coisa, mas vai ser diferente. Vai ter algumas mudanças, principalmente do impacto da casa, que é outra casa. E aí, Leão, hoje que falo, que eu vou falar um pouco mais do Sol, né? Vou trazer um pouco mais o impacto do Sol.
De novo, assim como ontem, eu vou trazer os eclipses como um trânsito para todos os ascendentes, porque os eclipses realmente eles são eventos de grande impacto, né? Então, eles são causados por Rahu e Ketu. Os causadores dos eclipses, então, são a dupla Rahu e Ketu. E os eclipses, eles trazem transformação para a nossa vida. E esse ano de 2026, as duas temporadas de eclipse que acontecem no ano vão acontecer no mesmo eixo. Então é interessante a gente estar com isso na cabeça, porque vai ser uma mesma área da vida que segue sendo transformada, que inclusive já começou desde setembro, né? A primeira temporada de eclipse no eixo Rahu em Aquário e Ketu em Leão já tá rolando, já começou em setembro agora do ano passado, né, 2025. E em 2026, esse eixo segue sendo muito ativado e trazendo para a gente a possibilidade de realmente olhar para as nossas criações, avaliar a nossa capacidade criativa e colocar isso no mundo de alguma forma e perceber como que a gente consegue entregar isso para o mundo. Vou falar também para cada ascendente que casas específicas esses eclipses impactam. Lembrando que Rahu, que é onde Rahu que está em Aquário no céu, ele vai impactar no seu mapa a partir de um elemento de transformação mais externa, uma vontade de expandir, uma vontade, né? Rahu está muito conectado com desejos. E Ketu, ele está em Leão, que é uma área da sua vida que está um pouco mais trazendo transformações conectadas com desapego, com cortes, com afastamento ou com introspecção. As temporadas de eclipse são iguais para todo mundo, então vocês já podem anotar aí na agenda de vocês de 17 de fevereiro a 3 de março, a primeira temporada de eclipse, e de 12 a 27 de agosto, a segunda temporada de eclipse de 2026. Durante os eclipses, a ideia é desacelerar, é deixar a vida mais tranquila para a gente ter espaço para perceber as transformações, né? Absorver essas transformações de uma maneira mais produtiva e assim conseguir, de fato, observar os padrões que estão sendo transformados. Se a vida continua acontecendo, grandes chances são de você não aproveitar na sua totalidade as transformações e os ajustes que o eclipse pode te proporcionar. Ainda sobre os eclipses, é algo que eu não falei ontem, mas eu queria trazer hoje, que os eclipses, de novo, eles impactam todo mundo. É um evento astronômico muito grande, mas temos dois ascendentes premiados que têm realmente o impacto dos eclipses sempre muito mais forte, que é o ascendente em Câncer e o ascendente em Leão. Porque esses dois ascendentes são regidos, né, pelos luminares, que são os que sofrem os eclipses mais diretamente, né? Então, o ascendente em Câncer, que é regido pela Lua, e o ascendente em Leão, que é regido pelo Sol. Pode ser que você seja qualquer um dos outros ascendentes e esteja num momento de vida que Rahu e Ketu é muito importante, então os eclipses também vão ter um destaque maior. Mas falando de maneira geral, os ascendentes em Câncer e Leão tendem a ser mais sensíveis aos eclipses sempre, 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 tá? Então, já que eu falei dele, leoninas e leoninos, vamos começar com os trânsitos de 2026 para vocês. Eu vou compartilhar a tela porque tem um pessoal aqui que já entende melhor as coisas, já entende um pouco melhor esses símbolos, já não se perde tanto, então fica bem visual e bem legal para todo mundo. Lembrando que é para acompanhar esse trânsito aqui da esquerda, porque o resto das informações é o meu mapa pessoal, não tem nada a ver com o rolê, tá? Então a gente começa olhando esse mapa da esquerda. Ascendente em Leão, então, a gente tem que acompanhar.
né? Para entender como que vai ser o ano das leoninas e dos leoninos, a gente acompanha principalmente a movimentação do Sol. E é muito interessante, as leoninas e os leoninos têm a bênção de serem regidas pelo Graha, que é mais estável de todos. A gente consegue saber exatamente em que signo o Sol vai estar a cada dia do ano. Isso faz com que seja mais fácil reconhecer alguns padrões, porque se você fizer a sua lição de casa e começar a ter uma agenda ou diário astrológico, depois de um tempo, depois de alguns anos, você vai ser capaz de reconhecer alguns padrões que se repetem em determinadas épocas do ano, porque o Sol estava ativando determinada constelação. Então, o único astro que tem essa regularidade, que tem essa organização e estabilidade é o Sol. Então, leoninas, aproveitem, né? Aproveitem essa possibilidade e realmente façam a lição de casa, é bem interessante. Eu que não sou leonina, na verdade, eu tenho Sol em Câncer, que é a coisa mais bagunçada. Já aproveito, imagina vocês que podem aproveitar ainda mais. Vou pedir só para tomarem cuidado para não riscarem a minha tela. E aí a gente começa. Então, o Sol está causando na vida de todos os astros, porque está queimando todo mundo com a sua capacidade de causar combustões, mas o Sol em si, nesse rolê, ele não sofre, vamos dizer, né? Assim, ele tá causando as combustões, que a gente virou o ano, todo mundo já quase careca de saber que tanto Vênus, quanto Marte, quanto Mercúrio estão muito perto do Sol, trazendo esse elemento de irritação, de ansiedade, de movimento, de impulsão. Mas o Sol em si, ele está passando por essa jornada um pouco mais ileso. E os primeiros signos do mês que o Sol passa são signos relativamente neutros, né? Ele não gosta tanto de ficar nos signos de Saturno, que são as duas próximas temporadas, os dois próximos meses, né? De metade de janeiro até metade de fevereiro em Capricórnio, depois metade de fevereiro a metade de março em Aquário. Mas o primeiro trânsito que eu quero destacar do Sol, com certeza, é o Ano Novo astrológico, que é quando o Sol entra em Áries. O Sol entra em Áries, então, aqui no dia. Deixa eu colocar sempre um horário que fica melhor. Aqui. Então, o Sol entra em Áries no dia 14 de abril. Todo dia 14 de abril, o Sol vai entrar em Áries e vai ser o nosso ano novo astrológico. O Sol fica em Áries de 14 de abril a 16 de maio. E esse é o mês que realmente tem uma potência de muito brilho para as leoninas aproveitarem, porque o Sol em Áries ele fica na sua potência máxima. É a constelação que mais impulsiona essa capacidade de liderança, essa capacidade de conseguir se expressar de maneira única e de destaque. Esse movimento acontece numa casa muito potente, que é a casa 9, a casa de conhecimento. Então, não é uma liderança descolada de uma base de conhecimento, é uma liderança que parte de um conhecimento, de uma filosofia de vida. É um mês interessante, realmente, então, para as leoninas mostrarem a cara, né? Se mostrarem no mundo. E aí, quando eu falo isso, pode ser ali no seu grupinho, né? Não estou falando necessariamente de uma exposição, depende muito do seu mapa, né? Do que o seu mapa sugere para você. Mas tem então
esse impulso durante esse mês de buscar conhecimentos que vão ser base para a liderança das suas causas, né? É um momento bem interessante para agir com coragem, de muito pioneirismo, porque o signo de Áries é o primeiro signo do zodíaco. Então, quando o Sol entra ali, as leoninas e os leoninos começam realmente com essa sensação, né? Eles têm essa sensação de que podem começar novos projetos e fazer as coisas acontecerem. Depois disso, os trânsitos, de novo, eles vão acontecendo, sempre muito estável. Acho isso muito maravilhoso no signo, né, para as leoninas, pro Sol, porque mês a mês o Sol vai fazendo o seu rolê, ele vai passando por cada um por cada um dos signos, e aí a gente chega nesse momento que também é muito interessante, que desde setembro está sendo um pouco sensível, mas por causa dos eclipses, mas que é a entrada do Sol em Leão, né? O Sol em Leão, então ele fica em casa, ele se sente em casa. Ele tem uma interpretação relativamente parecida com o Sol em Áries, né? Essa capacidade de se mostrar para o mundo, essa sensação de estar potente, de ter potência para se expressar no mundo. O Sol fica em Leão, então, de 17 de agosto a 16 de agosto a 16 de setembro. É, é um momento que, de maneira geral, traz muita vitalidade para as leoninas, mas talvez esse ano não tanto, porque esse ano o Sol entra em Leão, e isso, de novo, já aconteceu em 2025, então você pode até tentar resgatar na sua memória como que foi, né, esse final de agosto, começo de setembro, porque o Sol encontra Queto, em Leão esse ano. E isso impacta num eclipse, né? Então, a temporada do Sol em Leão esse ano vai ser concomitante com os eclipses, com a temporada de eclipse, um pedaço da temporada de eclipse. E aqui pode ser um período que a leonina e o leonino pode se sentir um pouco perdendo a sua capacidade de se expressar e se perder um pouco no grupo, né? Encontrar um pouco mais, se sentir um pouco mais pertencente de um coletivo, mas num lugar um pouco desafiador, né? Um lugar um pouco mais de se perder na sua confiança e querer se esconder um pouco no grupo. Então, vale a pena o esforço mental de lembrar que, na verdade, é um ajuste da sua liderança e da sua vitalidade para ela ser ajustada a um propósito maior. E não é uma perda de vitalidade, não é uma perda de liderança, é muito mais um ajuste para isso ser melhor incorporado em uma organização maior, que é o signo de Aquário, aonde Rahu também está impactando com os eclipses. Então, esse ano vai ser o segundo ano que o Sol em Leão, que normalmente é extremamente potente, extremamente revitalizante, tem os seus percalços, né, para as leoninas e para os leoninos. E aí, o último trânsito que para o Sol é muito relevante todo ano é a temporada em debilidade. A temporada em debilidade acontece quando o Sol entra em Libra. O Sol entra em Libra no dia 17 de outubro e fica um mês, né? De 17 de outubro a 16 de novembro. E esse período é um período desafiador para o Sol, porque o Sol, que é o rei, ele entra num signo que quer fazer negócios, que precisa ouvir o outro, que precisa ponderar. E nesse ano em específico, isso acontece
enquanto Vênus está em Libra também. Isso não é nada difícil de acontecer, porque Vênus é um dos planetas que está sempre meio perto do Sol. Mas esse ano Vênus vai estar retrógrado enquanto o Sol estiver em debilidade. E isso sim é intenso, porque a gente já vai estar questionando as nossas relações. Vênus, a gente vai falar um pouco mais de Vênus retrógrado durante os trânsitos de Libra, mas Vênus retrógrado já questiona o nosso papel nas relações, já faz a gente ficar um pouco mais instável na hora de trazer essa relação com o outro. E aí o Sol, que é a nossa autoconfiança, que poderia trazer um contraponto para isso, para a gente ter uma força individual, também fica um pouco inseguro na hora de compartilhar e na hora de fazer as trocas. Então a gente vai ver um mês para as leoninas realmente olharem com muita é, até um pouco de exposição, né? Se sentir um pouco exposta e um pouco vulnerável esse papel das relações, né? E como se comunica nesse lugar, porque tudo isso acontece na casa 3 de comunicação. Então, tem um mês aí bem interessante para ver como que essa exposição e essa vulnerabilidade se expressa na comunicação, né? Uma tendência a buscar validação externa, então, como que isso pode ser, de alguma forma, cuidado para não ir para um lugar de dependência, de uma relação mais desafiadora. E sempre, né, as leoninas, durante o mês de debilidade, sempre com uma oportunidade linda de melhorar ou aprender, dependendo do seu mapa natal, a arte da diplomacia, né, e da colaboração, né, sem perder a sua essência e a sua base. Além dos trânsitos do Sol, a gente olha para os eclipses e os eclipses realmente sendo muito relevantes para as leoninas e para os leoninos, porque está acontecendo no eixo Casa 1 e Casa 7. E esse eixo é um eixo muito importante de trânsitos, né? Todo trânsito que passa pelo nosso ascendente é sempre muito estruturante para a nossa personalidade. E desde o ano passado e até novembro desse ano, as leoninas estão com Queto no ascendente e com Rahu na casa 7, né? Isso faz com que haja um certo desapego de novo da sua personalidade e uma busca inclusive exagerada ou uma busca realmente muito intensa de estar sempre sendo validada pelo outro, né? Então é um momento bem interessante para fazer pequenos ajustes na sua entrega para o mundo, na sua marca pessoal e como ela é percebida pelos outros, porque os relacionamentos eles estão muito ativados. Então vocês estão, né? Vocês leoninas estão com um radar muito direcionado para a opinião do outro sempre com cuidado, sempre para não se perder, mas é um momento interessante para fazer ajustes do eu e fazer essa entrega do eu ser potente para o coletivo, né? Então, essa entrega verdadeira de quem é para um coletivo fica muito potente durante os eclipses. Esse é o ano das leoninas. Vamos falar então do ano das virginianas e dos virginianos. Deixa eu voltar o céu para hoje. Então, virginianas e virginianos têm o céu, né? Tem o mapa nessa configuração. Então, se você tem esse símbolo na casa 1 ou o número 6, você é ascendente em Virgem.
E isso faz com que as movimentações de Mercúrio sejam muito importantes para você. Mercúrio é esse planetinha que tem o símbolo do feminino com um chifrinho, né? Que muitas vezes é representado com a cor verde. Mercúrio, então, começou o ano em combustão. Nada de novidade, como todos os grahas começaram o ano em combustão. Diferente dos outros grahas, a combustão de Mercúrio demorou para pegar no tranco, mas agora, a partir de hoje, inclusive, Mercúrio está no lugar de combustão máxima que a gente fala, que é a menos de 5 graus do Sol. Até o dia 28 de janeiro, então mais 15 dias, Mercúrio vai estar muito perto do Sol, trazendo uma purificação para os assuntos que Mercúrio rege, que estão muito atrelados à comunicação e às habilidades. E isso passa bastante por um cuidado de saúde mental, porque esse Mercúrio começa a combustão grave na casa 4 do Virginiano, que é a casa da casa, né? Então pode ser que transformações e movimentações possam estar acontecendo no ambiente doméstico, na forma como você olha para suas emoções e como você se relaciona com o seu mundo interno. E a partir dessa semana, da semana que vem, a combustão vai finalizar, vai ter o seu pico, né, no dia 20 de janeiro, e vai afrouxando até o dia 28 de janeiro nessa casa de criação, né? E o período de combustão é um período que a gente fica cansado e a gente se sente queimado, exatamente para entender qual é a essência, né? O que que a gente pode cortar, o que que a gente pode purificar, o que que a gente pode jogar fora, porque já que a gente está se sentindo tão estafado, né, tão cansado, tão sobrecarregado, qual é o mínimo do mínimo que precisa ser mantido, né? Então, uma purificação fala muito sobre desapego, fala muito sobre encontrar a essência. E os virginianos e as virginianas estão encontrando a essência principalmente nessas duas casas, a casa de mundo interno, de relacionamento com o ambiente doméstico, com as próprias emoções, ou com a mãe, né, que são os assuntos da casa 4 e também ao longo agora mais para o final de janeiro do processo criativo. Mercúrio, como eu falei ontem e vou reforçar, é o Graha, é o planeta que a gente mais tem a impressão que fica retrógrado ao longo do ano. Se a gente for contar em números de dias, ele não é o que mais fica retrógrado no total. O planeta que mais fica retrógrado no total é Saturno. Mas como o Mercúrio fica retrógrado e desfica retrógrado e fica retrógrado de novo 3 vezes, dá a impressão que ele tem esse movimento com mais frequência. Todo ano Mercúrio fica retrógrado em signos do mesmo elemento. E no ano de 2026, Mercúrio vai ficar retrógrado em signos de ar. Para os virginianos, os signos de ar são os signos conectados com Arta. São os signos conectados com a percepção de sustentação material nessa vida. Por quê? O primeiro signo de ar que Mercúrio vai ficar retrógrado é Aquário, que para o virginiano é a casa 6 de rotina. Depois Gêmeos, que é a casa de trabalho, e por fim Libra, que é a casa de gestão financeira e de sustentação financeira. Então a gente vai ver esses momentos retrógrados, que são momentos de revisão, né? Um planeta retrógrado, ele olha muito para trás, né? Ele tem esse prefixo re muito ativado, de revisar, de repensar, de reolhar, de reestudar, de retudo, de reorganizar. É, Nesse caso, vai ser muito ativado, principalmente para essa organização da vida material do virginiano.
O primeiro movimento retrógrado, então, vai acontecer durante o eclipse, né? Porque Mercúrio nunca tá para brincadeira. Ele sempre gosta de dar uma causada durante os eclipses. Então, no dia 26, Mercúrio fica retrógrado pela primeira vez esse ano. Sempre 3 semaninhas, né? De 26 de fevereiro a 20 de março. Então, o primeiro movimento retrógrado em Aquário querendo uma reorganização da rotina, né? Então, de entender quais são os seus horários, de entender quais são as suas prioridades, de entender como você cuida, das suas finanças, da sua saúde, da sua alimentação, das suas relações, tudo isso muito disponível para ser reorganizado durante, essa temporada retrógrada. Depois, Mercúrio vai ficar retrógrado de novo, dia 29 de junho. O começo do movimento retrógrado é em Câncer. Ai, cadê? Perdi. Aqui. O começo do movimento retrógrado é em Câncer, mas é bem no comecinho de Câncer. Então, logo depois, uma semana depois, ele já volta para Gêmeos. Então, uma semana do movimento retrógrado vai ser em Câncer, mas as outras 2 semanas vão ser em Gêmeos, que de novo é a casa de trabalho. Então, uma disponibilidade de 29 de junho a 24 de julho para as virginianas e para os virginianos repensarem o trabalho, principalmente nos assuntos, é sempre, né, nos assuntos mercurianos. Então, como você se comunica no trabalho, quais são as habilidades que você usa no trabalho, como que você pode melhorar isso, o que que precisa ser revisto, o que precisa ser reorganizado. O período retrógrado, diferente do período em combustão, tende a ser um período que o planeta está mais forte. Não precisa, você não precisa necessariamente diminuir o ritmo durante um período retrógrado, diferente de uma combustão que talvez você se sinta cansado fisicamente. Mas o desafio é que, como você fica com esse olhar para a vida muito sobre o passado, você pode ficar meio atrapalhado, né? Então, o período retrógrado é um período que é importante você redobrar a atenção, deixar as coisas por escrito, porque às vezes você tá com essa cabeça não no presente, né? Muito, muito olhando e reorganizando o passado. Mas, de maneira geral, na minha experiência e do que eu vejo nos meus atendimentos, períodos retrógrados são bem legais para a gente tirar da frente alguma coisa que está há muito tempo. A gente está empurrando com a barriga, não teve força para fazer acontecer durante o período retrógrado, e de qualquer planeta, não só de Mercúrio, é a hora de tirar da gaveta e fazer acontecer. E a última temporada retrógrada de Mercúrio é em outubro, junto com Vênus, no dia. Deixa eu voltar aqui. Do dia 24 de outubro ao dia 13 de novembro, uma parte desse movimento Vênus também vai estar retrógrado. Então, esse é um mês, né? Essas são 3 semanas, o finalzinho de outubro e a primeira quinzena de novembro, muito disponível para olhar para a base de organização financeira, né? Então, quanto você ganha, quanto você gasta, quanto você investe, o que que você faz, o que que é valioso para você, né? Porque a casa 2 a gente fala muito de gestão financeira, mas é a casa dos seus valores, de maneira geral, né? Não só necessariamente financeiros. Então, o que que é valioso para você, o que que você valoriza, no que você quer investir, essa é a revisão que Mercúrio pode te ajudar a fazer durante esse último período retrógrado do ano. E daí, voltando na ordem cronológica, né? Porque eu quis falar de todos os retrógrados juntos, mas eles já foram muito lá para frente no ano. A gente tem um período que Mercúrio fica em debilidade, ou seja, ele fica desafiado porque o planeta da lógica e do pensamento
cartesiano, ele entra no signo de Peixes, que é o signo que fala de intuição, que não tem nenhuma lógica, que está completamente entregue ao movimento que o universo sugere. E esse vai ser um mês, na verdade, vão ser 20 dias, de 11 de abril a 30 de abril. E eu falei isso ontem e reforço, né, que Mercúrio, ele é o planeta que tem um movimento mais louco, não tem o que falar, né? A gente realmente vê Mercúrio sempre fazendo o que quer, parece que ele tem uma força individual. Só que ele também dá alguns presentes. Então, por exemplo, ao invés de ficar, sei lá, 2 meses, 2 meses, 2 meses e meio num signo, que ele poderia, se ele ficasse retrógrado, esse ano ele vai ficar só 20 dias em debilidade, então ele vai passar rápido por esse período que é mais desafiador. Então, os virginianos e as virginianas podem sentir um desafio de ser prático durante esse período em abril, de 11 a 30, principalmente nas relações, né? Porque é na casa 7 que esse movimento vai acontecer. Vai ter um momento, esses dias 19, 20 de abril, dias bem densos, porque Mercúrio vai encontrar os dois maiores maléficos em peixes, né? Ele vai ficar ali, vai ter um momento que ele vai estar num sanduíche. É que ele é muito rápido, ainda bem, de novo. Ele tem os desafios, mas ele também tem as potências. Mas ali no dia 20 ele vai ficar bem no sanduíche entre Saturno e Marte. Então, ao mesmo tempo que vai ter uma sugestão e um desejo por entregar as escolhas a uma intuição, também tem uma rigidez muito grande, né? Por causa de Saturno e Marte, talvez uma autocrítica, talvez um peso nessas escolhas, principalmente direcionado aos relacionamentos, à forma como você se relaciona com as pessoas, a quem são essas pessoas que estão com você. Esse movimento me traz uma cara um pouco de cortar algumas arestas, fazer alguns ajustes, mas sabendo que se for fazer esses ajustes durante esses dias, a comunicação vai estar bem direta e reta, né? Por causa principalmente dos maléficos. De maneira geral, a comunicação de Mercúrio em Peixes é mais fluida, mas esse ano vai ter um aspecto diferente dos maléficos que vão impactar bastante esse Mercúrio. E o último movimento importante para Mercúrio, antes de falar dos eclipses, é Mercúrio em casa, né? Mercúrio no signo de Virgem, o movimento mais lindo de todos e mais potente de todos, porque Mercúrio ama ficar em Virgem. Mercúrio é dono de Virgem, né? Ele é regente do signo de Virgem. Ele também fica em exaltação em Virgem e é o ascendente do virginiano, que é um movimento sempre muito significativo. Esse trânsito acontece de 7 a 26 de setembro, ou seja, 19 dias ali durante setembro, de 7 a 26. E esse é realmente o ápice do ano em termos de organização do corpo e das rotinas e das escolhas de cuidado com o corpo e com a mente. É realmente uma janela bem importante de lucidez, até porque vai ser logo depois de um eclipse, né? Um mês depois de uma temporada de eclipse, um pouco antes de Mercúrio ficar retrógrado, então é ali um momento chave no segundo semestre para o virginiano se reorganizar antes de algumas outras possíveis mudanças com o movimento retrógrado. Ainda falando do ascendente em Virgem, então os eclipses estão impactando as virginianas e os virginianos nesse lugar de organização da rotina, né? Então tem um certo desapego
dessa espiritualidade ou dessa sutileza da vida, porque o foco está com Rahu na casa 6, que é trabalho, rotina, servir, ajustes práticos da vida mesmo, né? Que virginiano adora. Então, assim, acho que são eclipses que estão bem potentes para a personalidade, óbvio, que depende muito do seu mapa individual, mas num contexto do que significa Virgem, os eclipses na casa 6 estão realmente organizando a vida com uma presença e com uma responsabilidade mais clara, né, do dia a dia. Muy bien. Próximo. Ascendente em Libra. Librianas e librianos, vamos lá. Cadê vocês aqui, Libra? Eu podia soltar uma vinheta, porque Vênus começou o ano em combustão, assim como Mercúrio, assim como Marte. Vênus é o que primeiro vai se distanciar do Sol, mas é tudo ali, né? 27, 28 e 30 de janeiro. Vênus já começa a se distanciar do Sol e vai se distanciar o suficiente para sair de uma combustão grave no dia 27. Vênus, então, em combustão, é um período que as librianas e os librianos podem estar sentindo um desejo muito grande de fazer uma limpeza nos seus desejos, né? No que que você quer, no que você gosta, no que realmente tem essa conexão nos relacionamentos. Isso pode ter aparecido nesse comecinho de ano através de algumas conversas mais quentes, alguns limites sendo colocados na comunicação. E agora, pouco a pouco, conforme Vênus vai caminhando por Capricórnio, que é a sua casa 4, esse essa combustão começa a a ser um pouco mais interna, né? Sai um pouco desse lugar de comunicar aos outros e estar interligado com os outros e ser uma reorganização mais, de novo, dos seus próprios desejos, das suas escolhas, porque Vênus é o Graha, que está mais conectado com isso, né? Com a nossa capacidade de tomar decisões e fazer escolhas, né? Então essa combustão vem muito nesse lugar. Logo agora em março, no finalzinho dos eclipses, Vênus vai entrar em exaltação. Então, opa, é Libra. Vênus em Peixes é o posicionamento mais potente. É, depois dos próprios signos, porque Vênus em Peixes se sente muito conectada com o todo, né? Então, Vênus, quando passa por Peixes, tem essa sensibilidade, essa compaixão. Vênus vai passar por Peixes esse ano de 1º a 26 de março, basicamente o mês de março todo. No comecinho, Vênus encontra com Saturno, que é um pouco desconfortável, porque Saturno impõe alguns limites, mas a partir de 12 de março eles ficam também distantes o suficiente para cada um fazer o seu rolê. E o Libriano, esse é um momento bem interessante para construir reconciliações, né? Então, se você exagerou em alguma conversa agora no começo do ano, segura até março. Março é um momento mais interessante para você se sentir inspirado e com inteligência emocional para lidar com algumas relações. É, poderia ser um período um pouco mais sensível para idealizar algumas relações, mas como Saturno está por perto, raramente eu falo essa frase, mas eu acho bom Saturno estar por perto nesse lugar,
porque ele coloca os pés de Vênus um pouco mais no chão, né? Então não idealiza tanto. Me parece um mês bem potente, de novo, de 1º a 26 de março, para os librianos e para as librianas conseguirem, principalmente, se entregar para o servir, né? A casa 6 é uma casa de serviço. Pode ser que tenha um desejo muito grande de se envolver com uma atividade voluntária ou para realmente ajudar alguém que sempre precisou e que você nunca teve disponibilidade para ajudar, ou realmente só para, de novo, fortalecer algumas relações que precisam dessa sensibilidade de Vênus em Peixes. Logo depois, já em abril, Vênus ele tem, como Vênus vai ficar retrógrado esse ano, é muito interessante que a gente percebe que ele fica muito rápido para depois começar a desacelerar, né? Então, em Touro, por exemplo, que é o próximo movimento, ele fica menos de um mês, e isso é um movimento rápido para Vênus, né? Normalmente Vênus fica um mês, um pouco mais. Então, Vênus vai ficar em Touro de 19 de abril a 14 de maio. Vênus em Touro também é muito potente, principalmente para a materialidade, para a conquista de bens materiais, para trazer maturidade para lidar com os recursos. Eu acho bem interessante o signo de Libra, o ascendente em Libra, ter Touro na casa 8, que é uma casa que conquista os valores, principalmente, que valoriza principalmente os recursos compartilhados, né? Então a gente vê que o signo do relacionamento, que é Libra, se sente muito seguro em compartilhar valores numa relação, né? A casa 8 é essa casa que mostra o que você não precisa batalhar para conquistar, que você aceita de bom grado e que você compartilha com o outro. Então, o mês de 19 de abril a 14 de maio, bem potente para a Libriana, né, e para o Libriano contar com pessoas para fazer algumas conquistas que ele não está conseguindo, que ela não está conseguindo chegar sozinha, né? É um mês bem interessante para alinhar forças com as pessoas ao seu redor. De maneira mais tradicional, a casa 8 fala do cônjuge, né? Fala da vida de casada. Mas eu percebo que é uma casa que mostra o suporte, inclusive o suporte sutil, né? Inclusive, por exemplo, você confiando no mistério da vida, né? Não só em pessoas necessariamente. E aí, Vênus passa por um trânsito que já é mais sensível em agosto, quando Vênus entra em Virgem. De novo, obviamente, nos seus estudos pessoais, você pode olhar como que vai ser Vênus em Gêmeos, como vai ser Vênus em Câncer, como vai ser Vênus em Leão, mas eu não consigo ser tão detalhista nesse momento. E aí, Vênus entra em Virgem no dia 1º de agosto, de 1º a 2 de setembro, 1º de agosto a 2 de setembro. Esse período é um período mais desafiador para Vênus, porque, de novo, Vênus é um planeta conectado com o amor, com a beleza, com o conforto, e Virgem é o signo da organização, né? Então, esse tende a ser um mês mais crítico, né? Mais autocrítico, mais perfeccionista, mais exigente, e isso pode vir, inclusive, na organização do descanso da Libriana e do Libriano, porque a casa 12 é a casa do desapego. E aí, quando Vênus passa por ali, nesse momento, né, se sentindo muito armado para resolver as coisas,
começa a tentar resolver coisas que, na verdade, tem que ser o mais fluida possível, como a espiritualidade, como o descanso, como os momentos mais lúdicos de imaginação. Então, é um pouco contraintuitivo, né? Um pouco, pode trazer um pouco mais até de cansaço num período que o corpo e a mente estava precisando de mais fluidez e mais tranquilidade, né? Então a ideia é realmente lembrar disso. E mesmo se quiser colocar alguma organização na espiritualidade, alguma organização nos movimentos mais imaginativos e lúdicos, que seja uma organização para pôr isso na rotina e não uma organização que traga esse peso da responsabilidade para esses assuntos que vale a pena serem um pouco mais fluidos. E aí a gente chega no final do ano com Vênus ficando retrógrado. Vênus vai ficar retrógrado majoritariamente no ascendente em Libra. Então esse é um movimento que realmente librianos vale a pena ficarem ligados, porque isso não acontece sempre, né, de ter um planeta retrógrado no nosso ascendente. Nosso não, eu não sou libriana, no ascendente de vocês. Vênus vai ficar retrógrado de 3 de outubro a 14 de novembro, né? Então, o movimento retrógrado de Vênus é ali 45 dias, um pouco menos, 40 dias. E o planeta retrógrado, mais uma vez, ele promove uma auditoria interna, né? E Vênus ficando retrógrado, deixa eu colocar ele retrógrado aqui para a gente ver. E Vênus ficando retrógrado, ele promove essa auditoria, essa reavaliação, principalmente nos nossos relacionamentos. Mas já que isso acontece no ascendente, é muito sobre, e sempre é, né? A gente sabe, a gente que está estudando astrologia, a gente sabe, mas é para reforçar que é a gente dentro dos relacionamentos, né? Não tem nada a ver com o outro, é tudo conectado com a forma como a gente reage, se organiza nessas relações. Qual é como que tá a nossa autoestima e como isso constrói ou não uma relação saudável? Como que a gente negocia as nossas necessidades? A gente empurra as nossas necessidades para debaixo do tapete e depois cobra isso de alguma forma? Como que isso se organiza, né? Então, vai ser um período bem importante para os librianos e para as librianas realmente se investigarem, pensando muito em como isso reflete nas relações, né, e nos relacionamentos. E aí, para finalizar Libra com os eclipses, a gente vê que os librianos e as librianas estão bastante criativos, porque os eclipses eles estão expandindo com bastante força por causa do posicionamento de Rahu em Aquário na casa 5, a vontade e a coragem de ser criativo, né? Essa casa 5 é uma casa de expressão, é uma casa de prazer, é uma casa de projetos autorais. Então, o eixo dos eclipses está desapegando um pouco da validação social, do pertencimento, da necessidade de criar por algum motivo e pedindo para o libriano e para a libriana simplesmente criar, né? Então, é um ano que faz muito sentido o libriano e a libriana se envolverem com atividades criativas sem nenhum objetivo, né? E aí o objetivo, se tiver que vir, se fizer sentido com o seu mapa natal, vai aparecer. Mas realmente tem uma organização do céu para que essa criação seja um pouco mais fluida e um pouco mais desapegada da validação social. E aí a gente vai para o último ascendente de hoje, que é Escorpião.
Escorpião, então, deixa eu voltar o tempo para hoje. Escorpião, aqui. Então, Escorpião tem como graha principal, né, o seu planeta regente Marte. Marte é esse planeta que tem um símbolo do masculino. E Marte começou o ano em combustão, né? Assim como todos os outros. Ainda está numa combustão muito grave, né? Acabou de sair de 1 grau de combustão. Então, esses momentos do escorpiano e também do ariano que a gente falou hoje podem estar bem intensos em termos de fogo, né? De uma vontade muito grande de se explodir, não, de expressar quem é. Mas isso tende a melhorar daqui para frente até o dia 30 de janeiro. Isso já tende a melhorar bastante a partir do momento que Marte entra em Capricórnio, porque Marte em Capricórnio fica muito mais estável. Marte em Capricórnio é o posicionamento de exaltação, então é um posicionamento de organização, né? De conseguir direcionar essa força marciana por um propósito mais constante. Só que esse ano, infelizmente, ou felizmente, enfim, a gente não sabe, né, da organização cósmica, Marte, ele vai estar em combustão boa parte desse movimento em Capricórnio. Esse movimento em Capricórnio, os movimentos marcianos são mais ou menos bianuais, né? Então, diferente de Mercúrio, do Sol e de Vênus, que todo ano repetem o ciclo, Marte é um pouquinho mais lento, então ele demora de 1 ano e meio a 2 anos para passar pelo mesmo ponto. Mas não é um trânsito tão, nossa, nunca mais vai acontecer. Ano que vem não, mas no outro ano Marte vai estar em exaltação de novo. E a gente espera, não olhei os trânsitos de 2028. Estou fazendo a agenda de 2027 já, mas ainda 28 eu acho que já é loucura demais olhar para lá. Talvez Marte não esteja em combustão, enfim, não sei. Mas esse ano ele está. Então, isso faz com que os escorpianos estejam sentindo essa necessidade é, de realmente expressar quem são, a partir, de novo, de uma limpeza, de uma revisão dos seus valores, de uma revisão dos seus recursos. E a comunicação me parece muito importante nesse começo do ano para o escorpiano, porque essas duas casas, tanto a casa 2, onde Marte ainda está em Sagitário e ficou a virada do ano todo, e a casa 3, que é onde ele vai, para onde ele vai a partir de quinta e fica por 1 mês e meio, são casas de comunicação, né? A casa 2 é uma casa da mecânica da fala, pensar um pouco mais em que palavras você usa, que tom de voz você usa, se você gesticula, o que que você faz. A casa 2 é um pouco mais nesse lugar, e a casa 3 é o conteúdo da comunicação em si. Então a gente vê um começo de ano bem importante para o escorpiano e para a escorpiana olhar para essa comunicação e aproveitar essa força, né? Se sentir fortalecido para realmente expressar suas ideias enquanto está em combustão até o dia 30 de janeiro com um pouco mais de cuidado, mas a partir daí com bastante força e segurança. O próximo trânsito muito importante para Marte é Áries. Marte em Áries, então, ele fica no próprio signo e ele já vai ter se distanciado da galerinha que anda mais ou menos um signo por mês, e ele vai passar o movimento inteiro de Áries sozinho. É, Esse movimento acontece de 11 de maio a 20 de junho, então ali 40 dias que Marte vai ficar sozinho em Áries, podendo fazer o que ele bem entender, que para o escorpiano significa cuidado com o corpo. Um aumento significativo de lidar com desafios, então se você tá com alguma coisa pendente, né, se tem alguma coisa para resolver, um problema para resolver,
É nesse período que vai ter um excesso até de força para resolver, uma dedicação muito grande para cuidar da rotina, né? Para cuidar principalmente do corpo físico, porque Marte é corpo físico, Áries é corpo físico, né? Então, a casa 6 é uma casa de rotina do dia a dia, então os escorpianos e as escorpianas podem sentir essa necessidade de realmente organizar até de uma forma meio militar o seu dia a dia, né? Então, realmente é a hora de colocar os seus planos em prática. Muita coragem também para fazer a coisa acontecer. Tem que tomar um pouco de cuidado para não lutar todas as batalhas, né? Porque a casa 6 é uma casa de batalhas, Marte é um planeta guerreiro, então, e o signo de Áries é um signo de fogo, então só tem que tomar cuidado para não transformar todo o desafio em uma guerra, mas também aproveitar muito essa energia para resolver os conflitos que precisam ser resolvidos. E daí, mais para o final do ano, a gente tem a temporada de Marte em debilidade. Também é uma temporada que acontece ano sim, ano não, não é nada que, nossa, o que que vai acontecer? Você pode resgatar na sua agenda, enfim, em outras ferramentas que você tenha, como que foi Marte em Câncer há 2 anos. Marte vai ficar em Câncer de 18 de setembro a 12 de novembro, então quase 2 meses inteiros, porque Marte está diminuindo a velocidade e ele vai entrar em movimento retrógrado em janeiro de 2027. Não vai ser em 2026, mas no final do ano ele já vai ficar bem devagarinho, porque ele já está se preparando para fazer o movimento retrógrado. E aí o período em que ele tiver, que ele vai estar em Câncer, é, ele vai estar impactando a casa 9 do ascendente em Escorpião. Então, essa casa 9 é uma casa que traz para gente a nossa sensação de fé, a nossa sensação de que as coisas vão dar certo, a sensação de que as nossas escolhas são bem feitas e são bem embasadas numa crença. E quando Marte passa por lá em Câncer, o escorpiano pode se sentir um pouco abalado, pode sentir que não basta acreditar que vai dar certo, ele vai precisar lutar muito mais do que ele esperava. Isso remexe internamente o escorpiano, ele pode realmente se sentir um pouco vulnerável nesse período, né? É um período importante para também não lutar qualquer luta que aparece. É interessante que quando Marte está em Áries, o cuidado é o excesso, né? De querer lutar qualquer coisa porque está se sentindo muito fortalecido e muito forte para fazer a coisa acontecer. E quando Marte está em Câncer, é o oposto. Por se sentir muito enfraquecido, fica muito reativo e às vezes também entra em lutas desnecessárias, né? Então, esse é um momento para se resguardar um pouco mais, para olhar um pouco mais para dentro, para entender que é um momento que sim, você pode estar. Suas crenças estão sendo talvez um pouco colocadas em xeque, mas muito para você melhorar e transformar o que precisa ser transformado e não porque elas não são válidas, né? Então tem essa sugestão, né, de ponderação em relação a isso e cuidar dessa frustração que pode surgir em relação às suas crenças. E a partir de 12 de novembro, e aí até o ano que vem, Marte vai entrar em Leão e ele vai encontrar logo no comecinho do movimento, ele vai encontrar com Queto, e com Júpiter, né? O comecinho do movimento é bem intenso, porque vai estar todo mundo ali quase no mesmo grau. E esse é um movimento de muito fogo. Marte é um planeta de fogo, Queto é um planeta de fogo, Leão é um signo de fogo.
Júpiter é um signo, é um planeta de expansão, então tem uma capacidade muito grande de fazer coisas muito grandes acontecerem na carreira. Tem uma assertividade muito interessante no ambiente profissional acontecendo nesse período, a partir do dia 12 de novembro até a virada do ano. É, no começo, um pouco explosiva e um pouco sem muito controle, mas a partir do caminhar do mês, principalmente mais para dezembro, que aí Ketu sai da rodada, ele vai para Câncer, as coisas tendem a realmente irem para um lugar de bastante direcionamento na carreira, de bastante discernimento, de uma capacidade bem grande de conquista, na carreira, né? E de ações conectadas com projetos de longo prazo, porque Leão é muito estável e aí Marte tem essa capacidade de fazer a coisa acontecer. É, E aí, de novo, quando virar o ano, Marte vai ficar retrógrado em Leão e vai voltar para Câncer, enfim, mas isso é conversa para mais para frente, né? Ou talvez para daqui a um ano. Falando dos eclipses, só para finalizar, então os eclipses pros escorpianos e para as escorpianas são eclipses que estão remexendo bastante esse eixo de ambiente doméstico e trabalho. Rahu está aqui na casa 4, então trazendo transformações conectadas com a sua capacidade de se relacionar com a sua casa, com você mesma como uma boa casa para você, relação com a família mais próxima desse ambiente doméstico, especialmente com a figura materna. E Keto está trazendo uma carreira um pouco mais estável, ou pelo menos um pouco mais desapegada, porque, de novo, a atenção maior e os movimentos de fato estão acontecendo muito mais no ambiente interno, né? Estão acontecendo muito mais nesse mundo interno. É... E é isso. Esses foram os trânsitos dos 4 signos do meio do zodíaco. Então, Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Só queria reforçar, então, para vocês usarem esse conhecimento muito como suporte para tomada de decisão ao longo dos anos, não, ao longo dos meses. Obviamente, é, existem outras informações nos trânsitos conectadas ao seu mapa natal que eu não consigo trazer aqui nessa conversa, então a gente está em 21 pessoas, eu não consigo personalizar esses trânsitos para cada uma de vocês. Mas vocês podem perguntar o que vocês quiserem agora, eu vou abrir para perguntas, óbvio que, de novo, entendendo que a gente está num grupo, para as perguntas serem objetivas, para respeitar o tempo de todas e de todos. Amanhã eu vou continuar essa conversa e vou falar dos últimos trânsitos. Os trânsitos de Júpiter e Saturno, como são grahas muito lentos, vão ser conversas que eu vou entrar um pouco mais em nakshatras, né? Então, esses outros grahas, como eles têm movimentações mais rápidas, a gente focou um pouco mais em posicionamentos por signos. Mas Júpiter e Saturno, principalmente Saturno, que não vai sair de Peixes, ele vai basicamente passar o ano inteiro lá em Peixes, fazendo o que ele tem que fazer lá no rolê. Mas ele tem algumas movimentações de nakshatras, então a interpretação vai ficar um pouco mais nesse lugar, bem védico. Então é interessante se você, né, tem como intuito aprender um pouco mais sobre astrologia védica, não só para uso pessoal, vale a pena vir e ouvir e a gente trocar ideias sobre isso. E um último ponto, fazer um convite, quem quiser ler mapa e personalizar muito essas informações para vocês, eu tô aqui.
né? Eu estou disponível, eu estou reformulando bastante o meu trabalho, estou começando a me distanciar das leituras de mapa individual e começando a focar um pouco mais em capacitação das astrólogas formadas e estou gostando muito mais de estar envolvida nesse processo, então cada vez mais minha agenda de atendimentos tende a diminuir. E eu reformulei os meus atendimentos, valores todos reformulados para esse ano, obviamente que para mais. E só que eu mantive os valores de 2025, se vocês quiserem agendar até quinta-feira, né? Então, nossa, faço aniversário só em setembro. A agenda já está aberta, você pode aproveitar o valor de 2025 para já deixar agendado lá para setembro e garantir esses valores. Tudo isso no meu site, barbarasaião.com.br. Sejam felizes. E é isso. Estou aqui para vocês. Perguntas que forem surgindo ao longo da minha fala. Diga, Fabi. Me ouve? Tá bem baixinho. Deixa eu ver se melhora agora. Melhora. Tá. Sim. Eu só não peguei ali a data do Marte em Capricórnio de quinta agora até. Eu não falei. Eu acho que eu não falei. Vamos. Deixa eu ver aqui. Porque eu foquei na combustão. Vamos ver. Se alguém tiver com a agenda mais fácil aí, quiser. Mas se não, eu vejo aqui já. Ó, Marte aqui. Até o dia 23 de fevereiro. Tá. Outra dúvida, eu sou canceriana, mas o meu Varshapala esse ano, meu ascendente é escorpião. Eu posso considerar isso também ou não Não. tem nada a ver? Não, a gente não pode nunca aplicar os trânsitos no retorno solar, Tá. porque o próprio retorno solar, ele já é a tendência do ano. Ele não traz, a gente não faz essa relação, nem Ok. no retorno, nem nos divisionais, tá? Ah, Então, ótimo. trânsito, a gente só aplica no mapa natal, Mapa. Uhum. tá? Ok, obrigada. Obrigada a você. Só isso? Deixa eu ver as perguntas no chat. Bagunceiro, vinheta, eu tô aqui começando, mais uma dificuldade em inserir essas situações dentro de um planejamento anual, não só para crescimento pessoal, mas para melhorar algumas áreas. Eu acho que vale a pena, enfim, se você está usando uma agenda, né, fazer uma anotação que vai começar aquele trânsito para trazer para consciência. É, ajuda bastante, né? Eu faço isso, eu coloco alguns alarmes só para lembrar, porque eu acho que o trânsito, de novo, não vai acontecer às vezes nada de extraordinário, mas pequenas situações vão começar a te chamar a atenção para um ponto de vista que você começa a mudar milimetricamente algum padrão. E se você bota consciência, com certeza isso acelera o processo, né? Inclusive, muitas pessoas perguntam: qual é o remédio astrológico para isso? Cara, botar a consciência no negócio já é o maior remédio que você pode, né, praticar no seu dia a dia. Oi, Sônia. Oi, Bá, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Você me ouve bem? Eu estou Super. com. Não, a minha dúvida, na verdade, é sobre. Você passou o endereço do site, né, para a gente fazer os mapas. Aí eu fui tentar fazer um da minha filha, só para ver qual era o ascendente dela, e não consegui. Aí eu percebi que a gente tem que comprar, é isso? Não, o Devaguro, que Não? foi o que eu conversei, que foi o site que eu comentei ontem. É completamente gratuito. Não, 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 mentira. não, o Não é Parashara. completamente. O O Paracha Parashara. também é É, gratuito. porque eu ponho ele não aparece essa tela para mim, aparece uma outra tela no começo. Isso, aparece essa, daí eu ponho a cidade, o país, né, a cidade, aliás, é o país, o estado, e aí a cidade eu tenho que digitar. E ele Sim. não aceita, porque tem que validar e ele não acha a cidade.
Deixa eu ver. Qual é a cidade? É São Paulo, Ah, estado de ai, São Paulo, né? Cidade de São sim, Paulo. Mas aí quando chega lá na cidade, a gente digita e tem à direita, né, do nome da cidade tem validate. sim. E aí eu ponho para validar e ele fala, escolha uma cidade da lista, só que não aparece nenhuma lista. E fica É, aqui tá um dando pau pontinho, mesmo. ah, tá. E fica um pontinho de interrogação do lado da cidade. Ah, tá bom, então. Mas eu sugiro, você também pode usar esse Devaguro, que foi o outro Devo... site que eu comentei. Aham, As informações têm essa caixinha em cima, onde você vai colocar todas as informações de nascimento da sua filha ou de quem quer que você queira. E a uhum. única diferença é que aqui os signos são números, né? Então você vai ter que Ah, saber tá. que o número um é Áries, que o número 2 é Touro, que o número 3 é Uhum. Gêmeos, assim por diante. Mas você também consegue fazer aqui no Devaguro. E eu vou dar uma pesquisada, vou ver o que está acontecendo com a calculadora gratuita do Parashara. Ah, tá. É, mas acho que aconteceu o que aconteceu com você agora aí. Ele É, eu não não dá a consegui lista da por cidade. país. É, o país que não Ah, entrou e aí o resto não entra. aham. Ah, tá bom, então. Nossa, me deu um susto assim, porque é bem caro. Ah, não, não. E se você não conseguir de jeito nenhum, me escreve no particular que eu faço o mapa para você, só para você saber o ascendente dela, Tá bom. tá bom? Tá, obrigada. Obrigada a você, Sônia. É isso, meu povo. Seguimos então? Maravilha. Então, só queria reforçar que as gravações vão estar no Chandra, né, no curso de Trânsitos de 2026, caso você tenha acesso aos cursos da Madu. E se você não tem acesso, eu também vou subir no meu YouTube. Diga, Má. Só comentar que eu tava testando aqui agora, abri o Parashuras Lite, e aí se tu troca ali em cima ao invés de letras para glifos, aí ele, ele aceitou eu colocar outro país, sabe? Não sei por quê, mas enfim, é um teste que dá Ah, pra fazer. não, eu sei por quê, porque é uma coisa muito louca essa coisa de programação. Quando você clica aqui, É, né? isso daí eu consegui colocar o país. Deixa eu ver. Então, vamos fazer outro teste, só para todo mundo, né? Enfim, quem precisar da ferramenta. Agora vai. Não, foi. Sônia, então, quando você abrir o site, clica nesse botão aqui em cima azul, para ele vir com letras, porque aí você vai conseguir fazer essa validação da cidade. Ó, aí a cidade entrou e o mapa foi criado. Perfeito. Ah, Obrigada. legal, obrigada. Maravilha. Muito bem, muito bem. Sim, e a Ju colocou realmente, as coisas têm que ser escritas sem acento, porque é um site americano, né? Eles não entendem essas nossas coisas, tipo acento, tio, circunflexo. Mas isso. Maravilha, meu povo. Então, seguimos juntas. Amanhã, para quem quiser, temos esses últimos ascendentes: Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. E com muito mais enfoque nas nakshatras. Seguimos. Obrigada por estarem comigo mais uma vez. Um beijo e bom final de dia para vocês.